tudo bem? Eu sou a professora Priscila Viana Cunha e eu tô aqui com você hoje para a gente discutir um pouco a respeito de segurança física, lógica e controle de acesso. Mais especificamente, nós vamos tratar de 3 assuntos: o CIDAL, a classificação da informação e os inventários dos ativos de TI. O CIDAL é considerado como sendo os pilares da segurança da informação. Por pilares, a gente tem que entender o quê? Você tem um teto, você tem uma casa. Uma casa, ela tem colunas. Essas colunas suportam o teto da casa. O CIDAL, ele suporta a segurança. É como se a segurança fosse o nosso teto e as colunas fossem a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. E é isso que nós vamos discutir, a importância desses 5 assuntos dentro de segurança da informação. Quando você fala em garantir confidencialidade, você precisa de meios para isso, ferramentas para isso, tecnologias para isso. A autenticidade é a mesma coisa. E para todos os itens nós vamos trabalhar dessa mesma maneira. Quando se trata de segurança da informação, alguns termos, como esses 5 itens do CIDAL, são de vital importância e é por isso que é tão importante você conhecê-los de trás para frente. Você tem que entender muito bem isso. O que é confidencialidade? Confidencialidade é você garantir que a informação é confidencial, ou seja, ela vai ser acessada apenas por pessoas que precisam ter acesso a essa informação. Uma informação é confidencial e não deve ser acessada por qualquer um. Vamos usar como exemplo aqui, falando sobre o CIDAL, a central do aluno. Você acessa a central do aluno, é o sistema da Uninove. Você, quando acessa a central do aluno, tem acesso a diversas informações. Eu, quando acesso a central do professor, estou acessando uma outra versão do mesmo serviço que você está acessando. E eu vejo o seu nome, sua data de nascimento, a sua nota na minha disciplina. Mas eu não vejo o seu endereço, o que você pagou, como você pagou, se você está devendo alguma coisa. Porque isso é uma informação confidencial. É uma informação que diz respeito a você e a secretaria. Eu não tenho que ter acesso a essa informação. O meu papel é te dar a aula, mas não faz a menor diferença para mim se você pagou, se você está em dia com as suas finanças. Isso é confidencialidade, garantir que apenas pessoas autorizadas irão acessar as informações e envolve conceitos de privacidade e proteção. O que é integridade? A integridade é você garantir que a informação é íntegra, que ela não será alterada indevidamente desde o momento em que ela é armazenada até do momento em que ela é transportada. Em nenhum momento a informação pode ser alterada. Quando você quer garantir integridade, você tem que então usar meios para garantir que a informação não será alterada, que ninguém vai invadir um sistema e alterar uma informação indevidamente, por exemplo. Ainda usando o exemplo da central do aluno, nós podemos dizer o quê? O aluno tem lá a sua nota lançada, o professor foi lá e lançou uma nota para o aluno. Não faz o menor sentido você ter uma nota 9 lançada e um hacker invadir o sistema e alterar a sua nota para 1. 2. Isso é quebra de integridade. Isso é uma informação sendo alterada de maneira indevida por pessoas não autorizadas. E é isso que nós temos que evitar. Para isso que existe integridade, para garantir que a informação não sofrerá alterações indevidas, que pessoas não autorizadas não vão ter acesso a essas informações. Um outro item que nós temos é a disponibilidade. Disponibilidade significa que você tem que garantir que a informação está sempre à disposição do usuário no momento em que ele precisa fazer uso dela. Por exemplo, você, aluno, quando acessa a central do aluno, você tem a parte do financeiro e geração de boleto. Quando você vai gerar um boleto para pagar a faculdade, você precisa ter acesso a ele, até uma determinada data você tem desconto. Então, naquela semana específica em que você obtém o desconto, a informação tem que estar à sua disposição para que você faça uso dela. Isso é o conceito de disponibilidade. E o nosso papel como profissional de segurança é garantir essa disponibilidade. A informação ela sempre tem que estar disponível, é extremamente importante isso. Por quê? Porque o usuário ele precisa da informação no seu dia a dia. Se você pensar em qualquer empresa, alguém trabalha sem a informação? Se você chegar no seu emprego, sentar na frente do seu computador e alguém disser a rede está totalmente fora do ar, ninguém pode acessar nada que tem nos servidores, como é que você vai desenvolver suas atividades? Hoje em dia, informação é o negócio da empresa.
uma empresa não funciona sem ela. Como é que você vai ter atividade dentro de uma empresa se a informação não estiver disponível? Por aí você vê o quão importante é a disponibilidade da informação e dos recursos computacionais. Desculpa. Um outro item do CIDAL é a autenticidade. Isso significa que eu tenho que garantir que o usuário que está acessando uma determinada informação é um usuário autêntico. Eu tenho que garantir que quem está acessando é um usuário autorizado e temos que garantir também o não repúdio. Isso significa que temos que garantir que, além de verificar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao nosso sistema, usando a autenticação, nós temos que garantir que quem é autorizado não passe por problemas na hora de fazer um acesso. Veja bem, você, aluno, quando você faz uma conexão lá na central do aluno, como é que você se autentica? Você não digita o seu RA e a sua senha? Essa é a forma de autenticação. É por aí que a autenticidade é garantida. Como isso? Bom, existe uma lista de usuários e senhas permitidos. Na hora que você digita o seu usuário, que é o seu RA e a sua senha, o acesso é feito via web, é feita a verificação nos servidores da instituição, no caso da Uninove, e vê que existe aquele RA, se aquele RA tem permissão para acessar e se aquela é a senha daquele usuário. Se isso tudo estiver correto, o que vai acontecer? Você vai ter liberação de acesso. Mas se alguém tiver o seu RA e não souber a sua senha, o acesso não vai ser autorizado. O mesmo se dá em uma empresa, é o mesmo conceito. O usuário ele tem que ser autêntico, ele tem que ser autenticado no sistema. Por isso que a autenticidade é tão importante. Com ela, você garante impossibilidade de negação de autoria, ou seja, a partir do momento que o usuário está autenticado no sistema, ele não pode mais dizer que não foi ele que fez algo. Por quê? Porque ele entrou, ele digitou o usuário dele, ou o RA dele, ou o login dele, ou o e-mail dele, e ele digitou a senha dele. Só ele deve ter acesso a essas informações, mais ninguém. Por isso que a gente consegue garantir aí a autenticidade. O usuário não pode voltar atrás no que ele fez, ele não pode dizer que ele não fez. E se ele compartilhou sua senha, isso é um erro do usuário, ele tem que ser orientado a não fazer isso, porque ele pode às vezes até ser penalizado se um problema acontecer por causa de um compartilhamento indevido de senhas. E nós temos, por fim, a legalidade. Quando falamos em legalidade, queremos garantir o quê? Que a nossa empresa esteja de acordo com as leis vigentes, sejam leis federais, estaduais ou municipais. Toda empresa está sujeita a leis que estejam vigorando sobre essa empresa. E mesmo que a empresa não esteja sujeita a leis federais, estaduais e municipais, a empresa tem suas próprias normas. E a legalidade significa estar de acordo com todas essas normas, sejam elas normas internas ou leis que incidam sobre a empresa de esferas um pouco acima da sua própria empresa. Tudo isso é de extrema importância e nós temos que garantir esses 5 itens do CIDAL. Nós temos que nos preocupar em garantir que a informação é confidencial, que pessoas não autorizadas não vão acessar essa informação. Nós temos que garantir que a informação é íntegra, ou seja, que ela não foi alterada indevidamente. Nós temos que garantir uma informação disponível, nós temos que garantir que o nosso usuário possa usar a informação. Nós temos que garantir a autenticação, ou seja, garantir que o usuário está autenticado no nosso sistema. E temos que garantir legalidade, porque as leis e normas vigentes são tão importantes para a nossa empresa quanto as normas internas que nós criamos. Dito isso, e sabendo da importância do CIDAL, a gente tem que discutir um pouco a classificação da informação. Quanta informação uma empresa tem? Se você pensar um pouco, você vai ver que hoje uma empresa pequena tem aí na casa de terabytes de informação. As empresas trabalham a cada dia com mais informações, a cada dia com mais conteúdo. E essa informação gerada demanda espaço. Essa informação gerada demanda necessidades de segurança. Classificar algo é colocar alguma coisa em ordem. Então, quando você for classificar a informação, você vai pegar toda a informação da empresa e vai
organizar essa informação. Você vai pôr a informação da empresa em ordem para que ela tenha controles específicos. Você não vai proteger tudo demais e nem tudo de menos. Por isso que você classifica. Quando você classifica, você sabe o que precisa de segurança alta, segurança média, segurança baixa e você implementa os pontos necessários de segurança. Tudo que possui uma característica comum será classificado. Por exemplo, você tem uma coleção de DVDs. DVDs são itens que possuem características comuns. E aí você pode classificar os seus DVDs pelo título, colocando em ordem alfabética, pelo autor principal, pelo gênero, pela distribuidora, pelo estúdio que fez a gravação. Isso é classificar algo, é colocar algo em ordem. Com a informação não será diferente. E para fazer uma boa classificação, você precisa criar um parâmetro e um rótulo para isso. Quando você pensa nos DVDs, você pode usar, por exemplo, como parâmetro gênero do filme. Definido o parâmetro, você vai definir quais são os rótulos que você vai usar, quais são as legendas que você vai usar, como, por exemplo, filme de terror, filme de suspense, filme de romance, filme de comédia. Esses são rótulos. Para classificar a informação, você precisa da mesma coisa. Ou seja, para classificar a informação, é extremamente importante que você faça uma coisa. Defina qual parâmetro você vai usar e em seguida defina os seus rótulos. Para a segurança da informação, o parâmetro mais usado é o que vai acontecer para a minha empresa se essa informação for perdida. O que vai acontecer para a minha empresa se uma pessoa não autorizada tiver acesso a essa informação. A partir desse parâmetro, você ou usa os rótulos específicos que já existem e que na bibliografia estão constando, na bibliografia de segurança, ou você cria rótulos específicos para a sua empresa. Quando pensamos em classificação da informação, o maior problema é o quê? Quanta informação uma empresa tem? E uma empresa tem muita informação. Como eu falei com você agora há pouco, o volume de informação de uma empresa é alto, é muito elevado e acaba sendo um grande problema, porque o montante de informação para classificar é muito grande. Mas é importante que esse processo seja feito em toda a nossa informação. É extremamente crucial isso, porque aí você protege toda a informação que você tem de maneira adequada. Dentro da empresa teremos informações que não precisam de proteção nenhuma, informações que precisam ser divulgadas às vezes até, que não tem o menor problema se forem a público, se uma pessoa mal intencionada tiver acesso, porque não vai conseguir fazer nada com essa informação. Mas você tem informações que são altamente críticas, confidenciais, secretas. E como é que você vai fazer com essa informação? O que vai acontecer se ela cair na mão de uma pessoa não autorizada? Quando você classifica a informação, para cada nível de classificação, você implementa um tipo de segurança. Com isso, você acaba tendo um maior nível de segurança em toda a sua empresa. O principal motivo para classificar a informação é: informações diferentes possuem níveis diferentes de classificação, níveis diferentes de necessidade de segurança. Você precisa entender isso. Você precisa entender que a lista de produtos que você tem uma necessidade de proteção muito diferente da lista com os dados pessoais do seu cliente. Então, você precisa definir qual é a classificação de cada tipo de informação e para cada tipo você define o que você vai fazer, que medidas você vai tomar para proteger essa informação. Esse processo de classificar toda a informação da empresa é bastante complicado. Por quê? Porque algumas empresas têm os processos bastante desorganizados e isso acaba atrapalhando um pouco. Mas a gente diz que é um trabalho de formiguinha, que você faz devagar, você faz com calma, mas você faz até o fim porque ele é extremamente importante para a sua empresa. Como são muitas as informações, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode começar fazendo isso devagar, você pode pegar as informações mais importantes primeiro, aquelas que são mais críticas e mais vitais para o funcionamento da empresa, e depois ir evoluindo para outros tipos de informação. Bom, os principais rótulos que existem para se classificar a informação são: classificar a informação como secreta, confidencial, restrita, interna e pública. E a gente vai falar um pouquinho agora de cada um desses tipos de classificação.
A informação secreta é aquela que, se for perdida ou se uma pessoa mal intencionada tiver acesso a ela, vai causar parada nos processos da empresa, parada no funcionamento das atividades da empresa e pode ocasionar perdas financeiras. Dependendo do tipo de informação que uma empresa perde, ela não consegue nem manter as suas atividades. É uma informação que não pode ser acessada por quase ninguém e muitas vezes ninguém conhece essa informação por inteiro. Às vezes é uma informação que é fracionada. Alguns funcionários conhecem uma parte, outros funcionários conhecem outra. Um exemplo muito bom que eu posso te dar sobre classificação da informação secreta é a fórmula da Coca-Cola. A Coca-Cola é o refrigerante de cola mais vendido do mundo e a sua receita é uma fórmula e ninguém conhece. Os concorrentes, se conhecessem, iriam querer copiar. Por isso, essa é uma informação secreta. É o diferencial da empresa, é aquele diferencial de mercado, é aquilo que a empresa faz que ninguém mais faz. Temos também a informação conhecida como informação confidencial. A informação confidencial é uma informação que fica relegada apenas ao departamento de alta administração, como presidência, diretoria, e aquelas pessoas que eles venham a autorizar ter acesso a essa informação, como secretárias, por exemplo. Em geral, são informações administrativas. São informações que em algum momento podem vir a público, mas enquanto transações comerciais estão acontecendo, elas são confidenciais apenas a uma alta cúpula da empresa e aquelas pessoas que eles definirem que podem acessar essa informação. Um exemplo ótimo disso é a empresa A e a empresa B são concorrentes. E a empresa A descobre que a empresa C, que é do mesmo ramo, está vendendo suas operações e sua cartela de clientes. O que a empresa A faz? Uma oferta financeira para comprar a empresa C. Isso é confidencial, porque se isso for divulgado, se a empresa B por um acaso souber disso, ela pode ficar interessada, entrar na negociação e atrapalhar a negociação das empresas, fazendo com que a empresa A não consiga, talvez, concretizar o seu negócio. Temos a informação classificada também como restrita. O que é uma informação restrita? É aquela informação que fica restrita a um determinado departamento. É aquela informação que pode ser usada por um determinado departamento e apenas por ele, ou por alguns departamentos. É uma informação que fica restrita a uma determinada área e não vai ser acessada por qualquer um. Um bom exemplo de uma informação restrita são as informações de folha de pagamento. O pessoal de TI precisa ter acesso a essa informação? Não. O pessoal de compras precisa ter acesso à informação? Não. Quem precisa ter acesso à folha de pagamento? O pessoal do RH e o pessoal do financeiro, que vai efetuar o pagamento. Mas ninguém precisa. Compras não precisa, logística não precisa, suporte não precisa. Por quê? Porque é uma informação muito específica, muito restrita a um determinado departamento. Temos a informação interna. A informação interna é aquela que é usada única e exclusivamente dentro da nossa empresa. Ela não tem a menor necessidade de ser usada em nenhum outro lugar. E ela não faz sentido fora da nossa empresa, mas ela não tem altos níveis de confidencialidade, ela não é secreta e ela não vai causar grandes prejuízos se houver algum problema com ela. A informação interna é aquela que pode ser acessada por qualquer usuário da empresa e só tem utilidade dentro da nossa empresa. Seu vazamento ou perda não causa grandes prejuízos porque não é uma informação crítica, apesar de ser uma informação importante, toda a informação da nossa empresa é importante, não é uma informação assim tão crítica. Um bom exemplo que a gente pode falar aqui, imagina que a sua empresa tem um calendário de treinamento para todos os funcionários para explicar para todos o que é segurança da informação. E cada departamento vai fazer esse treinamento em uma data específica. Bom, se isso é uma informação de cunho da empresa inteira, de cunho necessário para o uso de todos na empresa, isso acaba sendo uma informação interna. Mas é uma informação que, se uma pessoa mal intencionada tiver acesso, não vai ter como prejudicar a empresa por causa disso. E por fim, só que não menos importante, dentro da classificação da informação, nós temos a informação pública. A informação pública é aquela que pode ser acessada por qualquer pessoa.
É aquela informação que às vezes precisa ser divulgada. É aquela informação da sua empresa que você precisa que outras pessoas saibam, que é bom para você, que não vai trazer o menor impacto. O impacto é zero quando essa informação é divulgada. Por exemplo, eu posso citar aqui a sua lista de produtos. O que você vende? Qual é o valor do seu produto? O seu cliente não precisa saber disso? Então, isso não é uma informação fechada. Isso é uma informação pública da sua empresa. Os dados de contato, quem pode te ligar, qual é o telefone, como é que a pessoa faz para te ligar, também é uma informação pública. Desculpa, antes da gente falar sobre inventário, quando você faz todo esse processo de classificação da informação, pode acontecer de você ver uma informação ou algumas informações que você não consegue classificar de maneira nenhuma. É preciso sentar, analisar melhor, conversar com os departamentos para saber como lidar com aquela informação. O que você deve fazer nessa situação? Classifica ela como interna. Faz com que ela não possa ser acessada por qualquer um, deixa ela dentro da sua empresa e aí depois você define qual é a melhor classificação para ela, qual é o melhor rótulo para uma informação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre inventário dos ativos de TI. Bom, antes de falar sobre isso, o que é um ativo? É extremamente importante a gente ter esse conceito. Ativo é tudo que tem valor para a minha empresa. O ativo pode ser uma folha com uma informação impressa, pode ser um servidor, um notebook, um computador, uma mesa. Isso tudo é ativo da empresa, porque são coisas que têm valor para a empresa. A gente estava até agora aqui falando sobre o quê? Classificação da informação. A informação é um ativo da sua empresa. E os ativos de TI? O que são os ativos de TI? Ativos de TI são aqueles ativos usados para tecnologia da informação. São os ativos computacionais. São os equipamentos que você disponibiliza para o seu usuário, como computadores, notebooks, smartphones, os equipamentos que você usa para disponibilizar comunicação, como servidores, roteadores, switches, o cabeamento de rede. Tudo isso é ativo de TI dentro da sua empresa. Bom, a gestão do ativo de TI é extremamente importante dentro da empresa. O que é um inventário? O que é essa gestão de ativos de TI? A gestão de ativos de TI nada mais é do que você pegar os ativos de TI e organizá-los para que eles sejam administrados da melhor maneira possível. Você precisa coordenar os ativos de TI, fazer planilhas para saber o que está onde, o que está em uso, o que não está em uso. Tanto o ITIL quanto a ISO 27002, dentro da seção 7, tratam a respeito disso. E é muito importante para você conhecer esse assunto e discutir um pouco dentro da sua empresa sobre gestão de ativos. A gestão de ativos de TI visa gerenciar todo o ciclo de vida de um ativo dentro da empresa, passando por 6 etapas, e todas elas devem ser documentadas. O ideal é que o inventário de ativos da sua empresa funcione como? O ideal é que o inventário de ativos seja uma planilha, por exemplo, onde todos os ativos de TI da empresa estejam e todas essas etapas pelas quais o ativo vai passar sejam documentadas nessa planilha. As 6 etapas são planejamento, aquisição, recebimento, instalação, movimentação e descarte final. E são essas etapas que a gente vai discutir um pouquinho agora. Bom, planejamento é aquele momento anterior à compra. É quando você se planeja para adquirir algo. Você recebe uma solicitação de um equipamento, pode ser um computador, pode ser um software, pode ser um notebook, pode ser um smartphone, qualquer ativo de TI que a empresa precise. O primeiro passo é você fazer o quê? Se planejar. Você tem que ver se você precisa daquele ativo. Se ele já não existe na empresa, que não esteja sendo usado e que você possa colocar ele em algum departamento. Você pode ver se ele não tem algum ativo desses guardado. Às vezes a gente tem ali uma sala cheia de equipamento e esquece porque não fez o inventário correto. Então a primeira coisa é se planejar. Verificar se aquele ativo é de fato necessário. Preciso gastar dinheiro com ele? Preciso comprar? Ou não? Aquele ativo já está ali na empresa, eu só vou pôr ele em uso. Então, eu vou me planejar, eu vou me programar.
Muitas vezes as empresas possuem ativos esquecidos. Elas têm lá uma sala com coisas guardadas e esquecem que lá tem ativos, computadores, licenças de software, notebooks que poderiam estar em uso, trazendo aí economia para a empresa. O ideal é que você use ou uma ferramenta específica para inventário ou que você monte uma planilha, mas o mais adequado é que seja que seja algo informatizado. A próxima etapa é a etapa de aquisição. Bom, eu fiz a verificação, eu me planejei, eu sei o que eu preciso comprar. Isso não existe dentro da empresa. Então, eu tenho que fazer o processo de compra de fato. Eu tenho que verificar quem são os fornecedores, se eu tenho algum contrato específico, ou se eu posso procurar melhor preço, se eu vou comprar pela internet, se eu vou em uma loja comprar. Aí eu faço o pedido, faço o pagamento e aguardo a compra. É o momento de aquisição. Você tem que realizar a compra do início ao fim. E aí você tem que aguardar o quê? A entrega do seu ativo. Quando o seu ativo chega, nós temos a etapa conhecida como recebimento. Esse recebimento é o momento em que o ativo é recebido pela empresa. É o primeiro passo do ativo dentro da sua empresa. A primeira coisa que a gente tem que fazer com esse ativo é o quê? Catalogar, registrar esse ativo dentro do inventário. Então você vai lá, vai colocar lá na sua planilha, que é o seu inventário, que dia aquele ativo chegou na empresa, qual é o ativo, que tipo de ativo, qual é a marca, modelo, número de série, número de patrimônio, garantia, o que você está recebendo. Todas as informações pertinentes àquele ativo, você precisa documentar. Aqui eu coloquei para você um exemplo bem básico do que você deveria documentar em recebimento de hardware e software. Hardware: marca, modelo, tipo, garantia, número de série, número de patrimônio, local de assistência técnica. E para software, você poderia ter o quê? Tipo, quem é o desenvolvedor, qual é a versão do software que você tem, quantas licenças foram recebidas, mas é importante que isso seja documentado. É extremamente importante dar atenção para o momento que o ativo chega na empresa, ele tem que ser documentado. Instalação. A instalação é o momento que você vai pegar o ativo que foi recebido e vai colocá-lo à disposição de um usuário. Você vai disponibilizar o ativo para o usuário ou para um departamento, enfim, e você precisa documentar isso. É o momento em que ele vai ser instalado e você precisa atualizar o seu inventário. Você vai pegar o seu inventário e vai atualizar as informações, ou seja, já tinha lá as informações iniciais do recebimento. Você vai complementar essas informações dizendo quem está recebendo aquele ativo, qual é a configuração que você está deixando com o ativo? O que você está entregando para o usuário? E você também precisa, se for um software, dizer qual licença você instalou, para quem você instalou, para qual departamento. Por quê? Porque quando você vai acompanhando o que está acontecendo com aquele ativo, você consegue identificar se um usuário abrir muitos chamados para um ativo específico, se um usuário, por um acaso, está danificando demais, o que está acontecendo, se é um mau uso ou se é um equipamento antigo e que não está mais sendo usado. Existe uma situação comum nas empresas que é a movimentação dos ativos. Às vezes, a empresa disponibiliza para um funcionário um notebook, um computador, um smartphone, um ativo de TI, e de repente esse funcionário não precisa mais dele. E aí ele precisa ser movimentado, ele precisa ser passado para outra pessoa. O que você faz numa situação dessa? Atualiza o seu inventário, porque se você não atualizar o seu inventário, vai acontecer uma situação que vai trazer confusão, vai levar a erros, vai induzir erros. Se você não atualiza o seu inventário, o inventário fica desatualizado e na hora que você vai fazer uma consulta, você não acaba se perdendo, você não sabe onde o ativo está. Então, quando o ativo é movimentado, quando ele sai de uma pessoa e vai para outra, o que você deve fazer? Vai lá e atualiza. Todas as informações de quem está utilizando aquele ativo devem ser atualizada, além de que departamento, quem é o responsável, quem fez a solicitação e outras informações que sejam pertinentes ao seu ativo. Por último, dentro do ciclo de vida, dentro do ciclo de inventário
dos ativos de TI, nós temos o descarte do ativo. Chega um momento em que um ativo não serve para mais nada. Ele está velho, ele está obsoleto, ele está dando problema e você precisa trocar. O que você vai fazer com esse ativo? Vai jogar fora? Vai doar para alguma empresa que faça reciclagem de equipamento de TI? O que você vai fazer precisa ser atualizado na planilha. E você, que é o seu inventário. Mas tem uma coisa muito importante. O que tem dentro do seu ativo de TI? Não é informação da empresa? Então o descarte não pode ser feito de qualquer maneira. Você tem que lembrar, é extremamente que você lembre de uma coisa extremamente crítica. Você precisa apagar toda a informação. E apagar de forma que ela não possa ser recuperada de maneira nenhuma. Existem softwares que recuperam informações apagadas depois de apagadas várias vezes. Então você precisa destruir discos, você precisa destruir mídias que tenham informações. E aí, com o resto do seu ativo, você pode fazer o que for mais adequado e o que a política da sua empresa determina. Esse gerenciamento dos ativos traz diminuição de gastos com os ativos, além de minimizar subutilização e além de proteger a informação no momento do descarte de um ativo. Além disso, é possível, como eu citei há pouco, você verificar se alguém está quebrando demais um equipamento, o que está acontecendo, quem está mexendo, porque tudo que vai acontecendo com o ativo, você atualiza no seu inventário. Com a gestão dos ativos, conseguimos tomar medidas melhores com relação aos mesmos. Por exemplo, aquisições de hardware e software desnecessários deixam de acontecer. Também conseguimos identificar o que está dando problema, o que não está sendo usado e etc. Aqui eu tenho para você uma bibliografia básica desses assuntos que nós tratamos hoje. É interessante que, se você tenha dificuldades na compreensão dos assuntos, você procure uma leitura adicional. Você se interesse, você leia um pouco e sempre converse com o seu professor, porque o seu professor está à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. Eu agradeço o seu tempo para assistir esse vídeo. Eu agradeço a sua dedicação em estar aqui estudando com a gente. Bons estudos e obrigada!